Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje trago um convidado de luxo de Primeira Liga, Diogo Boialma, diretor desportivo de Santa Clara. Olá Diogo, novamente, muito obrigado por ter aceitado este convite e, como sabes, é um enorme prazer estar aqui a falar contigo. Viva, é um prazer, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos lá então explorar a tua profissão. Como é que começaste, como é que começou a tua caminhada de diretor desportivo de Santa Clara? Eu venho de uma área de formação distinta. A minha formação académica é em Direito, a minha primeira licenciatura é em Direito. Depois enverdei logo pelo Direito Desportivo, que sempre foi a área que eu gostei, foi o futebol e o desporto em geral. Enverdei por Direito Desportivo, fiz o estágio com o Dr. Nogueira da Rocha, que era na altura o advogado do Sindicato de Jogadores. Vi um pouco o outro lado, que é o legado do jogador e os problemas que os atletas têm em relação com os clubes. Depois fiz pós-graduações em Direito Esportivo, tirei mais tarde uma segunda licenciatura em Administração e Gestão Desportiva e, portanto, fui enverdando nesta área, criando uma empresa primeiro com amigos para reclamação de direitos de formação para ajudar os clubes que desconheciam, que tinham valores a receber de jogadores que tinham formado, e acabavam por desaproveitar, sobretudo os clubes mais pequenos, desaproveitar valores que eram importantes para eles, para o desenvolvimento desses mesmos clubes, e fizemos parcerias com dezenas de clubes nesse sentido e conseguimos ajudar bastante. E depois acabei por entrar no Vitória de Setúbal, primeiro como advogado, e depois devo bastante ao presidente Fernando Oliveira, que foi uma pessoa que sempre acreditou em mim e puxou por mim. Me convidou mais tarde para ser vice-presidente dele quando se recandidatou no clube, e na parte final da minha ligação ao Vitória acabei por estar também como administrador da SAD, com responsabilidade no futebol, isto nos últimos meses antes de sair em 2015, e mais tarde aceitei aqui o convite do presidente Rui Cordeiro, que tinha sido também meu colega de faculdade em Direito em Lisboa, tinha assumido o Santa Clara há poucos meses como presidente e precisava de alguém da sua confiança e que ele também reconhecesse a capacidade para poder ser responsável aqui pelo futebol do Santa Clara. E vim nessa altura, no final do ano 2015 para cá, e era para ficar 6 meses e ainda aqui estou. Eras para evitar a descida, evitaste e continuaste. Diogo, tu falaste aí de um ponto que eu achei muito interessante, que foi da percentagem das comissões que os clubes pequenos tinham a receber. Estás a falar daqueles 5% das transferências? Sim, falo das duas situações, quer a compensação por formação, quer o mecanismo de solidariedade. A compensação por formação opera na assinatura do primeiro contrato profissional dos jogadores, desde que seja até aos 23 anos de idade. E depois temos a questão do mecanismo de solidariedade, que é esses tais 5% de todas as transferências ao longo da carreira, e que as pessoas, muitas vezes por desconhecimento, os clubes não tinham também capacidade de acompanhar os atletas. Direito? Não, mesmo muitos clubes em Portugal, uns por desconhecimento, outros por não acompanhar os atletas e ver onde eles estavam e as transferências que iam tendo, aqueles que iam para o estrangeiro, não é? E que se perdiam um pouco o rastro de cá e não faziam esse acompanhamento de uma forma profissional, e outros também por serem mais pequenos e não saberem sequer como reclamar esses valores, não é? Não tinha noção disso. É verdade. Vemos imensos casos de clubes pequenos que têm saídas de jogadores importantes e tudo mais. Esses clubes, por exemplo, que formaram jogadores anteriormente e eventualmente ou transferências posteriores, esses clubes podem reclamar hoje uma transferência que aconteceu, por exemplo, há 5 anos? Podem não há prazos de reclamação. Há prazos de reclamação que são, em termos nacionais, 18 meses e em termos internacionais, 24.
Portanto, isto são desde o momento que opera a transferência. Portanto, isso é algo que tem que estar em cima, de facto, dos clubes e fazer um acompanhamento rigoroso dos atletas que passaram à idade de formação para que não percam valores que sejam importantes. E era isso, no fundo, que aquela empresa fazia, esse acompanhamento, e depois as reclamações também dos valores, até os clubes receberem efetivamente o dinheiro. Interessante, não tinha mesmo conhecimento que havia assim um leque de conhecimento. Pensava mesmo que era uma coisa básica, vamos dizer assim. Tu desempenhas enquanto diretor desportivo também o papel de observador. Tens alguma qualificação enquanto treinador ou observador? Estudaste Não, para por isso? acaso, Lês de forma a aprender mais? Como é que é o não, teu isso processo em relação a isso? leio bastante, procuro formar-me bastante, mas curiosamente até estou inscrito agora para fazer o curso de nível 1 aí de treinador, mas apenas por curiosidade, porque eu acho que todo saber não ocupa lugar e nós devemos sempre, até muitas vezes, questionar o que é feito e porque é feito, e se nós tivermos conhecimento também na área, ajuda-nos em tudo isso, e portanto eu gosto sempre de me formar mais e de procurar mais ferramentas para ir valorizando os conhecimentos que já tenho, mas não tenho nenhuma formação específica na área do scouting. Isso aí é algo que fui adquirindo com a experiência. Mas achas que é importante ter esses conhecimentos? Ter conhecimentos é sempre importante, mas achas que, por exemplo, o treinador de nível 1 vai-te dar algumas coisas que te vão adicionar à tua função? Saber ler o Não, jogo? não, dificilmente nesse aspecto. Agora acho que nós enriquecemos sempre com todo o conhecimento que possamos adquirir e com todas as formações que possamos ter, e muitas vezes falamos, eu sou um tipo de diretor desportivo que gosta de estar presente todos os dias, assistir a todos os treinos, avaliar o trabalho que é feito diariamente e não apenas aquele trabalho do fim de semana. E isso ajuda-nos muitas vezes a perceber o porquê de ser feito determinadas coisas em determinados momentos, e é mais nesse sentido. Não tem qualquer pretensão de ser treinador, nem qualquer vocação para sê-lo, mas acho que é sempre complementar e é bom nós podermos perceber também a perspectiva do treinador. Claro. Olha, pegando ainda na parte do diretor desportivo, quais é que são as principais funções de um diretor desportivo? E mais precisamente, quais são as tuas principais funções dentro de Santa Clara? Eu acho que generalizar é difícil porque realmente, para já em Portugal não há muito esta função, e depois não está muito bem definido esse papel, e penso que em cada caso é um caso. Eu tenho uma maneira de ver e de avaliar, e quando vim para cá também disse ao Presidente, ou melhor, nem foi quando vim, porque quando vim era realmente para garantir a manutenção daquele ano. Quando decidi ficar e o Presidente me convidou para ficar, eu aí sim apresentei-lhe o que era para mim o plano de futuro do Santa Clara e o que é que teria que ser feito e quais teriam que ser as minhas funções também aqui para me ver a ficar neste projeto. E aí passa por, de facto, ter a responsabilidade total no futebol e nós pensarmos desde logo a estrutura que está à volta do futebol. E quando falo da estrutura, falo de tudo, não apenas dos treinadores e da escolha desses técnicos, mas também a parte do departamento médico, a parte da rouparia, ou dos técnicos de equipamentos, como hoje lhes chamam. Todas essas estruturas de apoio ao futebol profissional, como é que deve ser feito. E, portanto, nós trouxe também uma pessoa da minha inteira confiança, que é o Marco Santos, que é team manager, para poder ser a pessoa que trata aqui de todas as questões logísticas do clube no dia-a-dia e que não deixa falhar nada, e é verdadeiramente o meu braço direito aqui dentro. E, portanto, planificar desde logo essa estrutura, pensarmos como é que deve ser feito o recrutamento de todos os recursos humanos para cá e quais são as áreas que nós devemos reforçar ou não e quantos elementos devemos ter em cada área e as suas valências. E depois, obviamente, também a parte dos treinadores e dos jogadores nesse recrutamento. Olha, eu tinha aqui por acaso uma pergunta relacionada com o team manager, que era, qual é a diferença entre um diretor desportivo e um team manager? Essencialmente, o que é E depois isso? os Qual é a nomes, diferença? depois os nomes é também o que lhes quisermos dar, e há também a questão do secretário técnico, há
inúmeras funções que se pode aqui elencar e cada um terá a sua visão sobre o que é que será feito e desempenhado por cada um deles. Eu, na minha visão, o team manager é alguém que tem que estar presente em todos os momentos, junto da equipa, e alguém que é responsável por tudo o que é o funcionamento diário da equipa. Mesmo a questão de nós temos uma logística mais complicada por estarmos aqui numa inseguridade e por termos viagens recorrentemente, e isso obriga a que o Marco Santos, neste caso, tenha um trabalho redobrado, porque temos também as viagens de avião, temos tudo o que é estágios, essas marcações dos estágios, articular com a equipa técnica tudo isso, em termos de horários de treino, os campos de treino que vamos utilizar. Isso para mim é tudo da competência e da responsabilidade do team manager, e é ele que o faz. No nosso caso também, por opção, é ele também o delegado ao jogo, é ele que fica no banco no dia de jogo, é ele que introduz a nossa equipa nas plataformas e que faz as substituições e tudo isso. Portanto, na minha visão é assim que deve ser, e o Marco Santos é quem assume essas responsabilidades. Eu no dia de jogo não estou sequer no banco, prefiro analisar o jogo de outro local, que eu acho que do banco vejo uma visão pouco, maior. vejo pouco do jogo, e também me conheço, também sou muito emotivo a ver o jogo, e não tenho a serenidade, se calhar, suficiente para estar ali a transmitir também à equipa o que precisa naquele momento. Olha, Diogo, passando ainda no papel de diretor esportivo, mas passando um pouco mais para a vertente financeira, qual é a importância dessa vertente num diretor desportivo? Porque um diretor esportivo não pode só perceber de futebol, não é? Está ligado às contas do clube. Qual é a importância da vertente financeira e como é que lidas com isso? Acho que depende um pouco também da orgânica de cada clube. Eu percebo que possa funcionar, e em clubes maiores ainda mais assim será, e até defendo que possa ser desta maneira, que o diretor desportivo tenha, por parte da sua administração ou de algum administrador responsável pelo futebol, diretrizes no sentido de lhe dizer qual é o orçamento, qual é o budget que deve obedecer, quais são os objetivos desportivos a alcançar e quais os objetivos financeiros também a alcançar-se. Portanto, isto pode ser definido de cima e ser passado ao diretor desportivo, ou podem, estruturas menores, ser o próprio diretor desportivo a ter esta noção. Eu aqui tenho que a ter um pouco, termos todas estas noções do que é que eu posso gastar efetivamente com a equipa de futebol em cada ano, qual é o orçamento que o clube tem e quais são os resultados que eu tenho que conseguir obter também aqui em termos financeiros para uma mais-valia, para valorizarmos o clube e para podermos desenvolvê-lo no futuro. Tu podes recusar uma proposta? Tu tens essa responsabilidade de recusar uma proposta? Ou Sim, tens de neste momento. conversar diretamente com o presidente e depois avaliar os dois em conjunto e decidir? Falo sempre com ele, obviamente, vamos sempre estar sintonizados sobre isso. Claro que as negociações são conduzidas por mim, mas sempre em estreita colaboração com o presidente, e nunca por minha autorrecriação. Isto é feito em conjunto, nós sabermos o que é que entendemos que podemos conseguir valorizar naquele atleta, e se a proposta é ou não do nosso agrado e do interesse do clube e do jogador. Mas já houve conflito com o presidente por exemplo, tu achares que um jogador vale mais e o presidente diz, não, isto é um bom negócio, está aqui um bom negócio. Mas tu dizes, não, Sr. Presidente, eu acredito que ele valha mais 2 milhões. Já houve esse tipo de situações? Nunca aconteceu. Também aqui tenho realmente uma relação muito boa com o presidente, e ele também sabe que eu sou um pouco mais duro negociador, e que acho sempre que é possível valorizarmos mais os nossos ativos, e bate-me bem por isso, né? E ele sabe que os resultados depois também são apresentados e conseguimos realmente obter os valores que pretendíamos e que eu já tinha a ideia que poderíamos conseguir, e portanto ele próprio também tem noção que é melhor que essa negociação seja conduzida por mim, mas em estreita colaboração com ele e total sintonia. Qual foi a maior venda do Santa Clara, em termos de transferências? Foi o Zaidu? Foi, neste momento, até esta data foi. Qual é que achas que vai ser a próxima grande venda do Santa Clara? Acho que há vários ativos que nós temos que realmente têm potencial para poder dar o salto para outros patamares, e vão dar com toda a certeza.
qual será o que virá a valer mais, isso vamos ver no futuro, mas há vários que eu não tenho dúvidas que vão jogar noutros patamares e que vão ter sucesso, como o Zaidu está a ter e como os outros que saíram, o Santana, o Fernando, o Caio, felizmente estão a ter também onde estão, e isso deixa-nos cheios de orgulho, e também tenho a certeza que o valor do Zaidu vai ser batido rapidamente. Olha, pegando no exemplo ainda do Zaidu, ele veio do Mirandela, certo? Eu vi recentemente um jogo do Mirandela e observei que a média de idades do Mirandela está ali em cerca de 22 anos. É um clube para onde o Santa Clara olha? Ou Claro que naqueles sim, não, clubes que... acompanhamos todos os clubes de divisões inferiores, a Segunda Liga, Campeonato de Portugal, mesmo até a nível distrital fazemos acompanhamento de campeonatos. O Mirandela, obviamente, que é um clube interessante por isso, por essa aposta que tem em jogadores jovens. Mesmo nós temos lá um atleta nosso emprestado, que é o Diogo Moti, que é atleta da nossa formação açoriano e que esteve muito tempo aqui connosco, e que nós colocámos agora este ano lá no Mirandela e tem sido um dos grandes destaques da equipa. Sim, sim. Portanto, fazemos um acompanhamento sempre próximo desse clube e dos outros do Campeonato de Portugal, onde há muita qualidade de facto. Nós já tivemos aqui temos o Nené, que também fomos buscar ao Campeonato de Portugal, e eu no Vitória de Setúbal fui buscar o Costinha, que hoje também é nosso jogador aqui, estava no Lusitano de Vilmoinhos. Tinha ido buscar na altura também o Vasco Costa, tinha ido buscar o Ruca, que hoje é jogador do Feirense. Portanto, fomos buscar vários jogadores já ao Campeonato de Portugal e é um campeonato que olho sempre porque há muita qualidade lá. Eu não te vou perguntar quais é que são os jogadores que vejo agora com maior potencial no Campeonato de Portugal, porque senão vou-te estragar também os negócios. Vou pegar mais ainda na área da observação, que é o que é que tu olhas, quais são as características que tu procuras num jogador. Sabemos que o jogador tem aquelas 4 componentes, a técnica, a física, a tática e a psicológica. Dentro destas 4, o que é que avalias com mais cuidado, com mais pormenor? Acho que a análise terá que ser global e depois isto depende de posição a posição e o que é que nós procuramos para cada uma das posições e quais as lacunas ou o que é que nós entendemos que falta à nossa equipa para essa posição e que tipo de características é que poderiam ajudar e complementar no puzzle que nós temos já de plantel. Mas eu, quando faço observação, eu gosto de ter uma abordagem diferente, que é olhar, a minha primeira preocupação é olhar para os defeitos do jogador. É isso que eu procuro em primeiro lugar. Quais são os pontos negativos? Há muito a ideia e há muita gente que o faz de procurar as melhores características, não é, imediatamente, e ver o que é que salta à vista como as maiores qualidades. Eu acho que se deve fazer um pouco ao contrário. Procurar os defeitos que o atleta tem, procurar identificá-los rapidamente, quais são as maiores lacunas que tem, para que nós possamos perceber se são lacunas trabalháveis, se são defeitos que possam ser ultrapassados e aprimorados com treino, às vezes, e há pouco falávamos do Campeonato de Portugal, às vezes sabendo nós que estão num patamar competitivo menos exigente e que podem ser lacunas normais de quem não tem o mesmo processo de treino ou quem não tem a mesma exigência e se calhar às vezes é fácil lá para eles fazerem a diferença que têm qualidade a mais para o patamar onde estão. O ritmo E, de jogo é mais baixo? evidenciam algumas lacunas que nós achamos, mas se calhar colocando num patamar mais exigente eles rapidamente vão deixar de ter esses pontos negativos, mas portanto tentar identificar o que é que o atleta faz menos bem, o que é que tem para melhorar e ver se isso é algo que seja trabalhável ou se é algo que dificilmente nós vamos conseguir mudar. Por exemplo, a velocidade é impossível nós transformarmos um jogador lento num jogador rápido. Isto não vai acontecer. Portanto, nós temos é que perceber se são coisas que vêm de falta de treino ou de falta de exigência nesse mesmo treino, ou se é algo que é inato e que não é possível de trabalhar e de ultrapassar. E esse para mim é o ponto-chave, é nós tentarmos ver os pontos fracos e se são ou não trabalháveis. Essa observação tem em conta o modelo de jogo do treinador? Ou tem, como também já referiste, tem em conta uns estándares próprios do clube? Em conta sobretudo, e eu acho que quem tem por missão fechar aqui um plantel,
pensar em dar ao treinador várias alternativas para vários sistemas e vários modelos, porque mesmo ao longo da época, e este ano já mudámos, já jogámos com 3 centrais, já jogámos com uma linha de 4, normalmente fazemos com essa linha de 4, mas já jogámos das duas maneiras, mesmo no passado, quer o ano passado, quer no anterior com o Mr. João Henriques, também utilizámos vários sistemas táticos, também esse do 3, linha 3 ou linha de 4 atrás, jogámos com o losango, jogámos 4-4-2, jogámos 4-3-3, portanto, mesmo durante a época houve várias variações e eu acho que o que nós devemos é ter uma preocupação de construir um plantel que ofereça todo o tipo de soluções ao treinador, seja ele qual for e seja qual for o modelo preferencial que tem, para que nós possamos ter dentro de casa alternativas para tudo o que ao longo de uma época vai acontecendo, mesmo em termos de lesões, de castigos, de necessidade de alteração e adaptação a adversários, e que nós consigamos ter num plantel de 27, que é o que nós podemos ocupar de vagas, ter alternativas para tudo nas mais diversas posições e ter um plantel homogéneo. Especificando aqui uma das vertentes, a psicológica. Eu acho que é a vertente mais difícil de estudar, porque não tens um conhecimento profundo do jogador. O que é que tu avalias especificamente nessa vertente e o que é que fazes para tentar entender melhor o que é o jogador? Contactas o jogador, contactas treinadores, contactas colegas de equipa anteriores? Qual é o processo para avaliar essa vertente? Tudo isso. Quanto mais informação nós possamos ter e de quem é próximo dele e convive com ele, é bom para nos acrescentar, também saber o contexto familiar, também vermos hoje em dia e ver-se como é que são as redes sociais para nós percebermos alguns comportamentos dos atletas, perceber como é que eles convivem com isso e como é que se exprimem nessas plataformas. Nós termos o contacto direto com o próprio atleta e perceber também a sua motivação e o seu alinhamento, não é? E se tem fome, como nós costumamos aqui dizer, e que nós procuramos isso, sejam atletas que queiram muito afirmar-se neste patamar e até ir para outros voos mais tarde e perceber como é que é o seu caráter, porque aqui temos um contexto específico, estamos numa ilha, estamos num meio pequeno, onde os atletas convivem muito mais do que a normalidade noutros contextos, porque se deparam uns com os outros fora do contexto de treino, e nós temos que perceber isso, que eles passam muito mais horas juntas e que é essencial. Se eu acho que é importante em todos os grupos ter um bom grupo, não é? Um bom ambiente de grupo, aqui no Santa Clara isso ainda assume uma importância maior e, portanto, precisamos ter bons jogadores, mas ter também essencialmente bons homens. Diogo, ainda sobre a observação, corrige-me se eu estiver errado, mas eu vi numa entrevista que tu disseste que para avaliar um jogador por completo necessitas que ele seja avaliado em pelo menos 15 jogos. Eu pergunto porquê os 15 jogos? Em 10, não consegues ver aquilo que tu queres? Sim, a ideia é ver vários jogos e, portanto, isto aqui, nós falamos 10, 15 ou 20 jogos, estamos a falar de ver inúmeros jogos do atleta e perceber em jogos que correram bem, em jogos que correram menos bem, jogos de grau de dificuldade mais elevado, jogos de grau de dificuldade menor, nós percebemos em jogos que joga fora, em jogos que joga em casa, com mais público, menos público, nós percebemos o comportamento e as diferenças também de desempenho em todos esses contextos. É um pouco isso, para nós não termos apenas um jogo que às vezes é o jogo da vida do jogador e depois não percebermos como é que se pode comportar noutro tipo de contexto. Quais são os principais campeonatos que o Diogo e a sua equipa, vamos chamar assim, observa? Em Portugal, obviamente, todas as divisões, como falámos há pouco, é sempre privilegiado aqui jogadores que já estejam em Portugal e que estejam adaptados por completo à nossa realidade e ao nosse país. E depois um pouco por todo o mundo, porque nós já tivemos jogadores dos Emirados Árabes Unidos, do Panamá, da Costa Rica, de El Salvador, da Líbia, do Iraque, hoje temos do Japão, portanto, já tivemos de muitos lados, procura-se essencialmente qualidade, não é? Onde ela esteja, e oportunidades de mercado e jogadores que estejam subavaliados e que possam realmente vir a dar um salto.
E como é que há esse tempo para, para analisar tantos campeonatos? Tem que se beneficiar e beneficiamos de ter já uma rede também networking montada vasta, com pessoas de confiança em vários países e depois acompanhar obviamente os destaques principais em cada um deles e depois nós vermos, quando no caso do Brasil, por exemplo, que são campeonatos estaduais que estão a decorrer nesta altura, não é, e que terminam, pois normalmente quando começa a nossa temporada cá, que ver também em cada um desses estaduais quais os principais destaques para que nós possamos monitorizar esses jogadores e acompanhá-los e não os perder de vista mais tarde. Pegando nos mercados então internacionais, que constrangimentos é que tu tens para contratar um jogador? Principais constrangimentos é que tens para além da linguagem, para além de teres que arranjar se calhar um tradutor para alguns jogadores? Para além disso, quais são os principais constrangimentos para concluir uma transferência? Os principais são financeiros nossos, que é a impossibilidade que nós temos neste momento, e não o fazemos, de poder pagar por uma transferência de um atleta, em primeiro lugar. Depois os próprios constrangimentos de salário que nós temos, que sabemos que temos valores baixos, sobretudo para outras realidades aqui europeias, então é muito complicado competirmos, não é? E depois, obviamente, temos que perceber de onde eles vêm. Às vezes é difícil também chegar ao contacto com os responsáveis pela gestão da carreira desses atletas, mas isso já temos a vida um pouco facilitada, como digo, pela rede que temos montada, mas pode ser mais complicado se for realmente algum país com o qual não tínhamos ainda tido o contacto ou relação anterior, mas tudo se consegue hoje em dia e conseguimos chegar a eles. É perceber depois como é que é a sua mentalidade, como é que são os seus costumes, como é que são as suas tradições, para nós podermos recebê-lo cá da melhor forma possível, para que se ambiente também o mais rapidamente possível. E nisso temos o Coman, que era nosso jogador, nosso goleador, que hoje é diretor também, faz parte aqui da estrutura do futebol e que faz o acompanhamento a estes atletas, é aqui o nosso responsável do gabinete de apoio ao jogador e que faz um acompanhamento extraordinário dos novos jogadores, sejam eles oriundos de onde forem. Ele, com maior ou menor dificuldade também linguística e de comunicação, consegue sempre ajudá-los e ser muito disponível para eles, para que eles se concentrem só dentro do campo e que possam render o mais rapidamente possível. Já falaste aí da tua rede, que tens uma rede alargada por vários países. Eu vou agora fazer-te então outra pergunta. Se eu não estou em erro, o Santa Clara não tem uma equipa, vamos dizer, grande de scouting, certo? Certo. Geralmente, os diretores esportivos dizem que uma boa equipa de scouting poupa dinheiro ao clube. E eu vou-te perguntar, quando é que o Santa Clara vai apostar na equipa de scouting? É possível que no futuro venha a fazê-lo. Nós ainda temos uma estrutura toda ela muito pequena em todas as áreas aqui do clube. Somos muito poucos em todas as áreas e pessoas que se desdobram e que fazem mais do que uma função. Normalmente, nos outros clubes nós vemos, quando vamos jogar com eles, que têm no dia do jogo 30 ou 40 pessoas ali envolvidas e nós temos 7 ou 8. E, portanto, isto é a realidade, é a nossa realidade. Temos que crescer em termos financeiros também para poder aumentar o nosso orçamento e podermos crescer em diversas áreas. Mas o scouting é importante, sim, é fundamental, mas tendo esta rede montada, tendo pessoas também que colaboram connosco sem terem ligação efetiva ao clube, e mesmo na parte do scouting cá em Portugal, já temos aí uma rede montada, são pessoas que não são colaboradoras pagas pelo clube, mas são pessoas que o fazem por quererem também aprender nesta área e quererem se ingrar no futuro nesta área e gostarem do que fazem e terem disponibilidade também para isso e que nos dão um filtro inicial que é importante para que eu não tenha que ver tudo e que perder tempo, por assim dizer, a ver situações que são menos interessantes. Aquelas que são identificadas, sim, como potenciais situações interessantes, eu possa depois aprofundá-las e perder mais tempo com elas. Interessante. Acho um bom conceito essa de networking. Olha, É vamos então fundamental, sim. Sim, sem dúvida.
Olha, vamos pegar então nas perguntas do público. Tenho aqui 4. Primeira vem do João Moraes, que pergunta: qual é o plano em relação ao treinador? O Daniel Ramos fica para o próximo ano? Suponho que já haja um perfil traçado para um eventual substituto, mas já há nomes pensados? Nós ainda não temos uma definição sobre a continuidade ou não do Mister. Ele assinou um ano, tem também, obviamente, os seus objetivos pessoais e o seu desejo de lutar por outros objetivos, e que eu também gostaria muito que ele os pudesse concretizar, porque tem competência e qualidade para tal. E nós, a seu tempo, depois de cumprirmos os nossos objetivos deste ano, podemos definir, sentar com ele calmamente e definir a sua continuidade ou não para a próxima época. E obviamente que temos sempre, o perfil já está muito identificado e está desde sempre, é um perfil que nós temos no clube identificado para sempre, e nomes há bastantes que podem encaixar nesse perfil, no caso de não ficar o Mister Daniel Ramos. Agora uma pergunta minha, mas alguma vez já despediste um treinador? Aconteceu-me apenas uma vez aqui. Porque quando penso no Santa Clara, penso em treinadores que realmente não há assim muitos. Temos tido muita estabilidade, e isso é também um dos segredos do sucesso para mim. Nós tivemos desde o Carlos Pinto, que fez 1 ano e meio connosco até à subida de divisão. Depois tivemos o João Henriques 2 anos consecutivos, e agora o Mr. Daniel Ramos. Felizmente tivemos 3 treinadores nos últimos 5 anos praticamente, portanto é para nós muito bom, e acho que é assim que deve ser. E todos eles, quando saíram com sucesso, portanto não saíram por não terem cumprido os seus objetivos, saíram por um final de ciclo que nós tínhamos estabelecido logo inicialmente, e que felizmente todos eles também conseguiram dar continuidade com sucesso às suas carreiras. Mas eu acho que é essencial isso, nós escolhermos bem inicialmente, mas depois também nos momentos difíceis, e há pouco falávamos que eu acompanho todos os treinos e acompanho diariamente a equipa, e não apenas o resultado ao fim de semana. Nós tivemos com o Mr. João Henriques, renovamos num período negativo, em que perdemos em casa com o Bolonenses no primeiro ano, e vínhamos de 4 ou 5 jogos com resultados negativos, e foi aí que decidimos renovar com ele em novembro do primeiro ano, e renovamos logo para o ano seguinte. E tivemos ciclos negativos também com o Carlos Pinto no ano da subida de divisão. Tivemos novembro e dezembro sem uma única vitória, e chegámos a estar a 7 pontos do primeiro, e mantivemos sempre até a final e conseguimos o nosso objetivo. Portanto, é essencial nós, e quem está nesta função, nós também temos as nossas emoções, obviamente, também temos as nossas dúvidas, mas não podemos ser adeptos em que nos momentos negativos vamos entrar em pânico ou vamos tentar as soluções fáceis. Vamos analisar de facto se o trabalho está a ser bem feito ou não está a ser bem feito, se o grupo está ou não está satisfeito também com o treinador, e se está tudo alinhado para o mesmo objetivo. E se não erramos no início, se sabemos que não erramos, sabemos que temos a pessoa certa connosco, só há que dar apoio e continuar, porque os resultados aparecem naturalmente. Numa altura em que tanto se fala de despedimentos da Primeira Liga, não é? Podiam também ter feito essa pergunta no Canal 11, quando foste lá, que era: o sucesso de Santa Clara não é bem muito da permanência dos treinadores no clube? Foi aquilo que tu falaste. Há outras coisas que eu gostei muito, que foi: os treinadores não saem por serem despedidos, saem por mérito para tentar objetivos individuais teoricamente superiores. E há outro que eu adorei, que é: eu acompanho a equipa no dia-a-dia, e que na generalidade do contexto de Portugal não acompanham. Foi aquilo que tu falaste, não é só ao fim de semana, ver os resultados, ver se eles jogaram bem ou mal. E eu acho que isso é super importante num erro desportivo, que é acompanhar o trabalho que o treinador faz diariamente, e não apenas ao fim de semana, para saber o que é que ele está a fazer e porque é que as coisas estão a funcionar ou não estão a funcionar. Sem dúvida. Diogo, segunda pergunta: qual é o dia-a-dia de um diretor desportivo? Olha, bem mesmo a casa. Para mim está dito, não é? As manhãs, acompanhar, normalmente amanhã, não é o período da manhã que nós temos treino, acompanhar esse mesmo treino e ficar até ao final. Sou o último depois a sair no final do treino, porque nós temos sempre situações a resolver ali, problemas que algum jogador tenha, alguma situação que tenha mesmo pessoal ou familiar, que nós temos que estar próximos para saber e para os ajudar nesse sentido. E depois da parte da tarde venho aqui para o clube e começamos
a trabalhar noutros aspectos, no que aí vem, no futuro, no acompanhamento de outros atletas. Eu acabo por ter aqui também outras funções e ter responsabilidade também aqui em outras áreas do clube e acompanhá-las, mas fazer todo o trabalho que é o trabalho de planeamento, de estruturação, é feito durante as tardes. Mais uma pergunta minha. Quanto tempo do dia tens reservado para a observação, então? Quantas horas deixas para a observação durante um dia? Várias horas, não tenho aí um número, acabo por fazê-lo bastante ao longo do dia e também de noite. Eu acabo muitas vezes, e isto é verdade, por sair, aproveitar um bocadinho os meus filhos, que tenho filhos pequenos, e poder jantar com eles e deitá-los. E depois, muitas vezes já tenho a família toda a dormir e vou eu concentrar-me a ver jogos, que é a altura do dia em que eu mais consigo fazê-lo, em que o telefone menos toca, que menos interrupções tem e que posso de seguida, concentrado, ver e acabo por me deitar muitas vezes às tantas, porque é um período em que consigo ter realmente sossego e não ter solicitações de outra espécie e ter mais tranquilidade para observar com calma. Mas consegues observar totalmente concentrado naquela altura da noite? Sim, eu funciono muito bem de noite. Tenho mais dificuldade com o levantar muito cedo e o poder raciocinar logo de manhã do que propriamente a altas horas. Sempre me habituei a deitar muito tarde e a ficar a trabalhar até muito tarde. Já o fazia enquanto estudante e portanto não me custa, e de manhã é que eu tenho o raciocínio mais lento. É quando vais ver os treinos. Mas aí já são boas horas. Agora, quando me levanto, e normalmente me levanto ainda por volta das 7h30, demora um pouco a ligar os motores, mas isso então é normal. Acabo por dormir poucas. Isto também, quem tem filhos pequenos não dorme muito, mas acabo por dormir poucas, e muitas vezes não são raras as vezes que me deito depois das 2 ou 3 da manhã e levanto-me sempre por volta das 7h30. E a terceira pergunta, de um adepto espanhol. Primeiro, desejo-te felicidades pela tua trajetória ao longo destas épocas. Como é que foi quando perdeste peças importantes como o Tiago Santana e o Rachid? E se as vindas do Morita e do Rui Correia já foram a prevenir essas possíveis saídas? E a segunda pergunta é: vês o Fábio Cardoso na La Liga? Não, nós vemos com alegria sempre a saída de atletas que são importantes aqui. Vemos sempre de uma forma positiva. Esse é o projeto do clube, esse é o objetivo do clube, valorizar os seus profissionais e os seus ativos. Portanto, vemos sempre como algo positivo e não como algo negativo. Não olhamos como uma perda. É uma perda, obviamente, do ponto de vista desportivo, mas temos de estar sempre preparados para elas, e se é isso que nós pretendemos fazer, temos é que precaver e ter identificado as situações alternativas. Obviamente que o Rui Costa veio para ser mais um avançado, porque tínhamos perdido o Tiago, não é? E precisávamos ter no mínimo eu disse Rui Correia, é o que estava a aparecer aqui, desculpa. Rui Costa. Não faz mal. O Rui Costa veio do Deportivo, de facto, porque precisávamos ter uma terceira alternativa na frente. Já tínhamos o Crisan e o Xariar na altura aqui connosco, mas com a saída de Santana entendíamos que precisávamos de 3 soluções na frente. O Morita, diferente, já estava identificado há muito tempo, independentemente da saída ou não do Rachid, ele entraria sempre, porque era uma oportunidade de conseguirmos naquele momento aquele jogador. E, portanto, mesmo que não tivesse existido qualquer saída naquele lugar, ele teria entrado garantidamente no plantel. Relativamente ao Cardoso, não tenho dúvidas que pode jogar em qualquer grande campeonato europeu. A Liga não é diferente. Vemos o Domingos Duarte a ter muito sucesso no Granada e agora está na Seleção Nacional, e o Fábio Cardoso tem toda a capacidade para fazer trajetória igual ou superior a ele, porque tem muita qualidade como jogador. Quarta e última pergunta.
bem do Mendes. Hoje em dia, qual o caminho académico de alguma forma mais indicado para a profissão que exerce? Tanto para diretor desportivo, como até especificamente para o departamento de scouting. Existe algum caminho a percorrer, como nos casos de treinador-jogador, ou é algo abstrato? Eu sei que, por exemplo, a Federação está a abrir cursos de diretor desportivo, mas não sou E que são propriamente bons, baratos. e é um pouco o que falávamos há pouco. Eu acho que formações nunca são demais. Não acho que exista um caminho certo ou apenas uma formação específica que nos possa capacitar para isto. Eu acho que quanto mais abrangente for a nossa área de formação, eu, por exemplo, lá está vindo do direito, mas o direito é um mundo, como se costuma dizer, e prepara-nos para ver o mundo de uma outra forma e termos ferramentas para tudo. Mas eu acho que quanto mais abrangentes forem as nossas formações e diferentes em termos de conteúdos, melhor. E, portanto, eu, no caso, tenho 2 licenciaturas, tenho pós-graduações, tenho várias formações fora essas, e eu acho que nós devemos procurar sempre, até diárias, que muitas vezes nada têm a ver diretamente com o futebol, mas que nos preparam para ver o mundo na sua globalidade de outra maneira e que nos ajudam, nos preparam para o que nós encontramos, porque hoje um diretor desportivo tem muita responsabilidade também na condução dos homens, por exemplo, não é? Uma psicologia é bom que nós tenhamos noção disto, porque nós somos também, à imagem dos treinadores, condutores de homens, e temos que saber levá-los para o nosso objetivo. E ajudá-los no que eles precisam, e portanto as funções são tão abrangentes que nós precisamos de valências realmente em diversas áreas, e quanto maior for a nossa abrangência de formação, melhor. Tu tens 2 licenciaturas fundamentais, Direito e Administração e Gestão. O Sim, global para um diretor ajudam desportivo bastante. acho que é fundamental. Não estou a dizer que é necessário, mas são Sim, não, certamente não uma acho que mais-valia, seja não há dúvida. necessário, como digo, não acho que seja necessário, e não acho que seja, até quem possa não ter curso superior ou licenciatura, não vejo que não possa exercer estas funções com qualidade e com capacidade. Agora, tudo o que pudermos formar-nos e ajudar-nos, como digo, eu vou fazer esse curso de treinador e não acho que me vá dar nenhuma coisa direta e imediata, mas dá-me mais uma visão, dá-me mais o colocar-me nos pés dos outros, não é? Aqui no caso nos pés do treinador, e nós percebermos cada um o porquê dos outros agirem de determinada maneira. Isso acho que nos ajuda sempre e nos enriquece. Olha, gostei muito, Diogo, gostei muito. Vamos então àquela secção que eu te falei de escolhes uma coisa ou outra, sem justificação, Uhum. ok? Portanto, vamos lá então. CNS ou Segunda Liga? CNS. Campeonato da Lívia ou Campeonato Japonês? Campeonato Da Lívia ou Campeonato Japonês? da Líbia. Da Líbia. É Líbia, não? É. O que é que eu disse? Disse Campeonato mal. japonês. Mas disse Não, mal. não estava a perceber se era mesmo Ok. isso. Campeonato japonês. Como já tens muitos jogadores referenciados aí, por isso é que eu perguntei. Gestão desportiva ou gestão financeira? Desportiva. Apostar na formação ou contratar jogadores a custo zero? Contratar jogadores a custo zero. Devido ao vosso contexto, não é? Certo. Qual foi a melhor compra? Zaidu ou Morita? Aí é difícil escolher. Eu digo Morita porque é o nosso, porque é o que está É o vosso connosco jogador, neste momento. exatamente. Ter primeiro no centro de treinos ou chegar às competições europeias? Ou seja, qual é que escolhes primeiro? Centro Escolhias de treinos. centro de treinos? Dirigir a gestão desportiva de um clube em Espanha ou em Inglaterra? Inglaterra. Treinador com visão imediata ou visão futura? Futura. Mais específico agora, Guardiola ou Mourinho? Mourinho. É nosso. Al-Musrati ou João Palhinha? Vou ter que escolher o Musrati. Mas o Palhinha também é nosso. Mas o Musrati Eu esteve sei. muito próximo daqui por 2 vezes, e portanto é alguém que nós acompanhamos muito, e portanto eu identifico-me com as características que ele tem para a posição. Acho que é extraordinário. É Não um que o craque. Palhinha não seja muito bom. É um craque, sem dúvida. Olha, Diogo, para acabar, pergunta-chave: qual é a tua visão do jogo?
Visão do jogo? Qual é a tua visão que tens do futebol? O futebol, sobretudo, é uma paixão, é algo que as pessoas adoram por todo o mundo e que nós devemos encarar com essa responsabilidade que é um jogo, é algo para divertir as pessoas, é algo para dar espetáculo, é algo para que nós possamos sair, ou o cidadão comum possa, ao fim de semana, sair das suas vidas e distrair-se um pouco e ter outra realidade, não é? E ter alegrias. E nós temos essa responsabilidade de dar espetáculo, de dar alegrias e de alimentarmos ainda mais esta paixão para que isto continue a crescer, para que no futuro os nossos filhos e os nossos netos continuem a ter um jogo destes apaixonante para acompanhar e que continue a movimentar esses milhões por todo o mundo. Ora, Diogo, gostei muito da conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi realmente algo muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, também gostei muito.